O título da nossa análise de hoje já diz tudo, né? Não fale do monte, fale com ele. Parece uma ideia meio radical para lidar com os problemas da vida, mas é exatamente isso que a gente vai investigar. O que será que significa falar com um problema em vez de só falar sobre ele? Para começar, vamos alinhar o que é essa montanha. É uma metáfora, claro. E todo mundo tem uma. Pensa aí. Pode ser uma questão de saúde, um problema financeiro que não acaba, uma situação familiar complicada. Sabe aquele obstáculo que parece que sempre esteve ali e que não vai sair do lugar, que é simplesmente grande demais para a gente resolver? E olha que interessante o contraste que a fonte dessa análise faz. De um lado você tem o rei Herodes. Ele literalmente moveu uma montanha de verdade. Como? Bom, do jeito humano, com força bruta, muito dinheiro, trabalho escravo, ego, tudo para construir sua fortaleza. Do outro lado, tem a abordagem de Jesus, que sugere um poder completamente diferente. Um que não vem da força de um império, mas de um princípio espiritual. Ok, mas como é que se acessa esse poder então? E é aqui que a gente entra no primeiro princípio fundamental que foi apresentado: se conectar à fonte de energia certa. A análise chama isso de a fé de Deus. E olha, aqui a coisa fica fascinante, porque tudo gira em torno de um detalhe na língua original, no grego. A frase é «eshete pistin deo». O que acontece? Ela pode ser lida de dois jeitos. A tradução mais comum que a gente conhece é «tende fé em Deus», que foca na nossa parte, na nossa crença. Só que a gramática grega também permite outra leitura, «tende a fé de Deus». E isso, gente, isso muda toda a perspectiva. Tá, mas na prática, qual a diferença real? Pensa bem. Ter fé em Deus, muitas vezes, é a gente olhando para a montanha e tentando, juntar força, juntar crença o suficiente para fazer ela se mover. Agora, ter a fé de Deus, segundo essa análise, é outra parada. É como se a gente adotasse a perspectiva do próprio Deus. É parar de olhar para o tamanho do obstáculo e começar a agir a partir da certeza da promessa, tipo na criação. A palavra foi dita e a luz surgiu. Ponto. Sem duvidar do resultado. E essa citação da fonte resume isso perfeitamente. Não se trata de um pensamento positivo ou de um salto no escuro, mas de pisar firme em algo que é considerado mais real e sólido que o próprio chão que a gente pisa. Beleza. Então, uma vez que a conexão com a fonte de energia está feita, o que fazer? Isso leva a gente para o segundo princípio, que é sobre como aplicar essa fé. Usar o comando certo, falando diretamente com o problema. A instrução no texto é para não duvidar no coração. E a palavra grega para essa dúvida é diacrino. Não é só uma incerteza, tipo, será que vai dar certo? Não, o significado é muito mais profundo. Significa estar dividido por dentro, ter um julgamento duplo. É aquela pessoa que fala uma coisa, mas no fundo, no coração, acredita no contrário. A fonte descreve isso como uma verdadeira guerra civil interna. E aqui está o pulo do gato, a mudança prática. Muitas vezes, o nosso padrão é falar sobre a montanha. A gente descreve o problema, reclama dele, fala o quão terrível ele é. A instrução aqui, no entanto, é totalmente diferente. É para falar para a montanha, dando uma ordem direta, com autoridade, para que ela saia do caminho. Essa frase de impacto resume a essência desse segundo princípio. É uma virada de chave total. Deixar de ser uma vítima que descreve o problema para se tornar um agente que decreta a solução. E isso nos leva ao terceiro princípio, que talvez seja o mais surpreendente de todos: criar o ambiente certo. Isso é feito através do que a fonte chama de o circuito do perdão. A pergunta que surge na hora é: peraí, o que o perdão tem a ver com mover montanhas? O texto parece mudar de assunto do nada, saindo de fé e poder para falar de relacionamentos. Por que essa mudança? Para explicar isso, a análise traz uma analogia genial. Imagina que a fé é a eletricidade, a fonte de energia. Só que toda eletricidade precisa de uma fiação para chegar onde precisa e fazer o trabalho. E nessa analogia, o amor e o perdão são essa fiação. E a conclusão dessa analogia é direta e muito poderosa. Se a fiação estiver cortada, se existe ressentimento, amargura, falta de perdão, não importa quanta eletricidade tenha na fonte. A energia simplesmente não consegue fluir. Um coração limpo é o que conduz o poder. É uma imagem muito forte, né? A falta de perdão não só prejudica os relacionamentos, mas, segundo essa visão, ela paralisa a própria mão que estaria aberta para receber ajuda, para receber o milagre. Então, para a gente amarrar tudo isso, vamos juntar as peças. A fonte se refere a esses 3 pontos não como mágica, mas como a física do mundo espiritual. Ou seja, princípios que governam os resultados de forma consistente.
Então, vamos lá. Os 3 passos práticos que a gente viu. Primeiro, conectar-se à fonte, operando com a perspectiva de Deus. Segundo, usar a autoridade da fala, comandando o problema diretamente, sem um coração dividido. E terceiro, manter o circuito limpo, garantindo que o perdão mantenha um fluxo de poder aberto. Em resumo, o que o material analisado hoje apresenta é um roteiro. Não é um feitiço, não é uma fórmula mágica, mas um conjunto de princípios de funcionamento para mudar uma realidade, para passar da existência de um obstáculo para sua remoção. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no final, para refletir mesmo. De acordo com essa perspectiva, quem ou o que realmente tem autoridade final sobre os obstáculos que parecem intransponíveis na vida? A circunstância ou a nossa resposta a ela?